Esportes Litorânea, sua TV por assinatura. E Camaçari TV. Tudo é mudança, tudo muda. Hoje não é como ontem e não será como amanhã. E nós também mudamos. Então hoje, para completar esse ciclo que começamos no final de ano, vamos fechar falando de mudança. De forma específica, hoje vamos falar da mudança voluntária. O que é a mudança voluntária? Aquela consciente, onde você decide de mudar. Existem 5 fases específicas da mudança voluntária. Mas o que é, antes de falar disso, o que é preciso para mudar? Primeiro, a responsabilidade da mudança, o seu comprometimento é com você. 100% a responsabilidade é sua. Depois, se você precisa adotar estratégias práticas de mudança. Já vimos aqui como tínhamos proposto o desafio 90-91 de Robin Sharma, algumas outras técnicas anti-procrastinação, a hora sagrada, enfim, a mudança de maus hábitos. Tem muitas técnicas ferramentas que você pode encontrar até na internet para começar a sua mudança. E depois é importante, o terceiro ponto, conhecer o ciclo emocional da mudança. E é disso que nós vamos falar hoje. Por que é importante conhecê-lo? Porque durante uma mudança, dois pesquisadores estudaram vários casos de mudança, várias pessoas no final da década de 70. Eles são, com a minha folha mágica vou ver lá, Don Kelly e Daryl Conner. Em 1979 eles estabeleceram um padrão de mudança que chamaram Emotional Cycle of Change, ou seja, em português podemos traduzir como ciclo emocional da mudança. E é importante conhecê-lo simplesmente porque você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, vai passar por aquele alto e baixo e pode enfrentar estes momentos com consciência e, sobretudo, pode estar bem mais preparado. E por que eu digo isso? Simplesmente porque, Padre Márcio, 90% das pessoas que começam a mudança não conseguem completá-lo. Ou seja, uma percentagem bem mínima, somente 10% decide voluntariamente de mudar alguma coisa na sua vida e chega até o fim. Então hoje pega papel e caneta que vamos analisar ponto por ponto esses momentos que você passa, que como eu falei são como montanhas russas. É uma linha que vai para cima e para baixo até chegar ao sucesso. O primeiro ponto é aquele que esses pesquisadores chamam otimismo injustificado, onde você tem força, muita energia e grande entusiasmo. Esse momento da mudança realmente é breve, geralmente dura algumas semanas, quando muito dura 1 mês, 2 meses, mas logo é destinado a cair. Nessa fase você tem, como eu falei, muita força, muita energia, muito entusiasmo que levam você a fazer o quê? A fazer tudo muito rapidamente, sem parar, porque tudo está lá em alta e parece tudo fantástico. Aqui precisa mudar um pouquinho a sua atitude. Primeiro, aproveite desse momento em que você tem toda a força, toda a empolgação para fazer uma lista do porquê é importante mudar. Nessa lista você coloca ponto por ponto tudo o que você entende de positivo nesta mudança. Vai lhe servir ao longo do caminho e principalmente na segunda fase. Então, primeiro ponto, faça a lista. Segundo ponto, e aqui você vai me dizer, como é, Diego, que você vai me mandar friar? Eu falo mesmo, puxa o freio de mão, vai devagar, evite esse entusiasmo que lhe faz acelerar. Por quê? Porque acelerando muito você cansa rapidamente. E a primeira dificuldade é esse entusiasmo cai repentinamente e você se encontra na segunda fase. Então, resumindo, primeira fase, otimismo injustificado, porque está começando todo no início de projeto, todo início de um novo, até de um novo relacionamento, parece tudo lindo, maravilhoso, e você se doa. Mas imagine um atleta que tem que fazer os 10.000 quilômetros e nos primeiros 2.000 quilômetros ele dá tudo, parte com toda a força, chega a 2.000 quilômetros, já não tem mais energia para chegar até o final e ganhar a corrida dos 10.000. A mesma coisa acontece com o seu ciclo de
mudança. Portanto, lista do porquê é importante, vai guardar bem essa lista, ter sempre a mente. E segundo, calma, devagar, tudo na hora certa. Você começa a sua mudança com responsabilidade, mas sem queimar as etapas. Por quê? Acontece um fato que é quase inevitável. Durante qualquer mudança, nós passamos por algumas dificuldades. E aqui sim que entramos na segunda fase da mudança, que é aquela mais complicada, que é o pessimismo justificado. E acontece o que no pessimismo justificado? Que você enfrenta obstáculos, começam as decepções e tem já algumas derrotas. Nesta fase, vai cair naquela que é chamada vale do pessimismo. E nesse momento, você, na vale do desespero, realmente encontra motivos para desistir. 90% das pessoas caem e ficam paradas lá na vale do desespero. O que acontece? Tem aquelas vozinhas que vão começar a lhe dizer: ah, não faça isso não, isso não dá, já te falei que não era para você, ah, é muito difícil, deixa para depois. Essas são aquelas negativas que te dão aquele impulso para você desistir. E outras, sempre negativas, que te dão um impulso para procrastinar. Mas a procrastinação leva você a estagnar nessa vale do desespero e não ir à frente. Essas vozes são aquelas que dizem: ah, eu prometo que amanhã vou fazer. Ah, eu não vou fazer hoje porque tenho que fazer outras coisas, mas amanhã com certeza eu vou fazer. Ah, hoje estou tão cansado, mas amanhã vou fazer o de hoje e o de ontem. Vou recuperar. O fato verdadeiro é que você não recupera nunca. Vai ficar na vale do desespero e vai conseguir se juntar àquele 90% das pessoas que desistem. Mas como você, eu tenho certeza, faz parte do 10%, o que fazer para sobreviver nesse momento complicado e sair da vale do desespero? Nesse momento, você pode se apoiar sobre a força de vontade estendida. O que é essa força de vontade extensa? É a força de vontade que você tem, que vem de fora para dentro. Enquanto muitas vezes a nossa força de vontade é de dentro para fora, nós, nesse momento em que estamos com dificuldade, com desânimo, com dúvida, temos que utilizar a força dos outros. Ou seja, você pode falar com amigos ou declarar publicamente: para o dia 30 de junho eu vou comprar meu carro novo, 0 quilômetros, bravo, enfim, o carro que você decidiu. E vou ter o dinheiro para pagar à vista. Aí você declara com seus amigos e eles vão lhe dar a força no momento da dúvida. Será que eu consigo? Vai ter um amigo que vai dizer: claro que você consegue. É só fazer isso, procure poupar. Aqui a Márcia falou agora de como administrar bem o seu dinheiro. Enfim, você, quando tem menos força interior, procure utilizar a força dos outros para se ajudar e sair, sim, nesse momento do pessimismo injustificado e não ficar estagnado na vale do desespero. Por quê? Porque ultrapassando essas dificuldades, rapidamente você chega naquele que é o terceiro momento do ciclo emocional da mudança voluntária. Aquele que é chamado realismo motivador. E por que isso acontece? Isso acontece simplesmente porque você entende que as coisas aconteceram, mas que você está ultrapassando. E nesse momento do realismo motivador é importante a sua ação, os prazos para determinar o seu progresso e, sobretudo, a análise e a decisão, que são momentos fundamentais. É o momento mais importante da mudança. O que é o output diário? O output diário, já falamos aqui, quando falamos de produtividade, nada mais e nada menos é que a tarefa, entre aspas, obrigatórias, mas nem esse aspas são nem tão aquela tarefa que você decide, que é fundamental para você alcançar o seu objetivo, para você atingir o resultado esperado. Por exemplo, se você decidiu que quer eliminar peso, emagrecer de 10 quilos nos próximos 3 meses, então até abril de 2018,
O output, a tarefa obrigatória para mim é todo dia 1 hora de academia. Você vai todo dia, essa tem que ser a sua prioridade. Se entra academia e outra tarefa, você está indeciso, você privilegia sempre a academia, durante essa época que você decidiu. O que é importante, além de definir um output, ou seja, uma tarefa obrigatória que leve você ao sucesso, é importante definir prazos. Se o objetivo é grande, a mudança nesse caso é grande, você segmenta, faz pequenas mudanças diárias que levem você à mudança final desejada. E faz isso como? Estabelecendo objetivos diários. Eu hoje treino 1 hora, eu hoje cuido da minha alimentação, eu hoje vou dormir cedo para acordar com mais motivação e mais disposição. Eu fiz muito bem. E você vai fazendo. Esse processo normalmente dura mais ou menos, aproximadamente 90 dias. Em 90 dias, você cria o hábito, ou seja, coloca essa tarefa no seu dia a dia, vai fazer de forma automática e vai desenvolver a sua autoestima. Por quê? Porque cada vez que você todo dia vai na sua listinha e diz feito, 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 se dá a sua nota de desempenho do dia, e isso é muito típico dos atletas e dos profissionais de alta performance se autoavaliar. Quando você se autoavalia 7, 8, 9, 7, tem todos os votos altos, a sua autoestima aumenta. E quando a sua autoestima aumenta, você tem mais motivação e tem mais força e energia para enfrentar também aqueles dias que vão acontecer, que acontecem a todo mundo, em que não tem vontade, simplesmente, hoje não estou afim, mas aí sim que sai o seu caráter. Porque nos dias que não está afim de ir treinar na academia 1 hora, de se alimentar bem, você pega aquela lista do porquê é importante a sua mudança, porque é importante trocar de hábito, substituir os maus para os bons, e vai fazer mesmo sem vontade. O caráter se forma nos dias que são os mais desafiadores, nos dias que você não tem vontade de fazer nada daquilo que estava previsto. Então, muito importante, repito, o realismo motivador é a fase mais importante do ciclo da mudança, do ciclo emocional da mudança voluntária. Por que é o mais importante? Porque depois desses 90 dias, mais ou menos, você entra naquele que agora sim é um otimismo justificado. Otimismo justificado porque você está entendendo como você pode, então, com a autoestima está lá em alto, o seu desempenho melhora todos os dias, e aqui para completar com sucesso total essa mudança, você precisa de fazer o quê? Cristalizar essa mudança, ou seja, tornar essa mudança estável no tempo e não algo que alcança aquele resultado, aquela mudança e depois volta para os maus hábitos. Ele faz isso como? Sendo de exemplo. Diego, sendo de exemplo aqui, sendo de exemplo aos outros. Você, com seu comportamento, com suas fases que passou, você se torna um exemplo vivo de como um sucesso, de como uma mudança pode ser bem sucedida. Você entra a fazer parte daquele 10% de vencedores que mostram aos outros que, se você quer de verdade, se eles querem de verdade, tudo, qualquer mudança é possível. E além disso, de você ser um exemplo, você tem, entre aspas, a obrigação, mas isso eu tenho certeza que vai ser até um prazer, uma motivação a mais de você ajudar os outros a mudar, ajudar os outros a sair da vale do desespero, ajudar os outros a dar cada dia o melhor, a explicar aos outros, amigos, conhecidos e colegas, como você fez a ter disciplina, como você cumpriu todas as suas tarefas, o seu ato diário, como você curtiu e como hoje se sente a ser um vencedor. Diego, você falou que eu já alcancei, com os 4 estágios, já completei a mudança. Então, qual é o 5º estágio? O 5º estágio, que é a conclusão da mudança, na verdade, muitas pessoas subestimam, eu era um dos primeiros que subestimavam, e o 5º estágio é comemore, é a conclusão final que indica que a mudança foi bem sucedida. Comemore, por que é importante comemorar?
porque o nosso cérebro tem que ter bem a ideia que tem um início, aquele do otimismo injustificado, quando começa um projeto, quando está empolgado, entusiasta, e tem um fim. O final é quando você comemora. O projeto começou aqui e terminou aqui. Tem um início e um fim. O seu cérebro, o seu sistema entendem isso e levam você para outra mudança. Porque não é que uma vez que você alcança o resultado, alcança um objetivo e tem um resultado esperado, e a mudança que tanto queria é efetiva, é bem sucedida, tudo acaba. Porque o tempo continua andando, os dias passam e tudo muda. E você tem que mudar junto com a mudança para não ficar estagnado. Portanto, resumindo, tem esses 5 estágios, é importante conhecer isso para não cair quando você está na vale do desespero, para não achar que seja tudo fácil no primeiro momento do entusiasmo e do otimismo injustificado, e para curtir realmente a fase mais importante, que é aquela do realismo motivador. Então, vou resumindo os 5 pontos para você tomar nota. E são: o primeiro, pessimismo injustificado. O que eu faço no pessimismo injustificado? Escrevo a lista dos porquê quero a mudança, gerencio a minha energia e o meu entusiasmo, mas eu coloco um freio. Eu vou devagar para não queimar todas as forças nessas primeiras fases. É uma fase pequena, geralmente, pode durar algumas semanas, no máximo dura 2 meses. Não mais do que isso, porque depois tem que enfrentar a fase mais desafiadora, que é a segunda. Pessimismo justificado, onde problemas, onde decepções, onde derrotas e obstáculos aparecem, e você mergulha naquela que é chamada vale do desespero, onde 90% das pessoas simplesmente desistem. Passada essa fase, graças à ajuda da vontade externa, você entra na fase mais importante, que é a terceira, realismo motivador, onde faz as suas tarefas, output diário, coloca os prazos para medir o seu progresso e, sobretudo, faz uma análise e toma decisões, porque uma vez que o resultado talvez seja inferior ao esperado, você decide o que mudar ou simplesmente decide se precisa continuar da mesma forma, e quando o resultado é esperado, decide se aumentar mais um pouco a sua tarefa ou simplesmente continuar naquele caminho porque tudo está dando certo. Para entrar o quê? Na quarta fase, que é a mais gostosa, que é o otimismo justificado, em que você já, pessoa de sucesso, cristaliza o seu sucesso, a sua mudança bem-sucedida, ajuda os outros, inspira os outros e, da forma prática, leva outras pessoas dentro desse 10% e ajuda a sair da vale do desespero. E o final, o mais lindo, o mais gostoso de todo, é comemorar, para indicar para o seu cérebro e você mesmo entender que a mudança começou, teve um caminho, foi bem sucedida e finalizou. Isto é tudo para hoje. Eu quero muito que você entenda como é importante mudar. Por quê? Porque se você não mudar, você fica atrás. E se você fica atrás, você entra naquele desânimo que pode até lhe dar doenças bem piores que o desânimo.